Bom, pessoal, vamos prosseguir então. Na semana passada, né, nós tivemos as primeiras aulas sobre leis de Newton, né? E nós começamos a tratar o assunto leis de Newton pela estática newtoniana, só que a gente viu a estática de cabos pendurados, né, de estruturas suspensas, mas a gente não viu nada de plano inclinado e nem de superfície com atrito, que é o que a gente vai ver hoje, que é muito relevante aí para entender como funciona o sistema da estática newtoniana. Então, lembrando que a gente continua estudando estática. Estática está definida aí pela lei de inércia, que trata de dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático, que é quando o objeto está parado, ou quando o objeto está em movimento retilíneo uniforme. E, em um ou outro caso, a condição para que isso ocorra, para que um corpo fique em equilíbrio, é que a soma das forças que atuam sobre ele seja zero. Tá? E uma das forças importantes, muito importante nessa história, é a força de atrito, que, na verdade, o termo mais correto é forças de atrito, porque elas têm uma variedade muito grande e uma complexidade muito grande também, dependendo do tipo de força de atrito que a gente vai estudar. Nós vamos nos ater, inicialmente, às forças de atrito entre superfícies sólidas, tá? Por ser o caso mais simples, tá, de estudar, matematicamente, e é a força de atrito que é devida ao contato entre duas superfícies sólidas e que ela vai depender da superfície, do tipo de polimento, etc., etc., e da força normal que a superfície exerce sobre o objeto. Vou falar um pouco sobre as outras duas, que é o atrito entre um sólido e um fluido e o atrito entre dois fluidos. Tá? Se a gente pensar em nível de complexidade matemática para tratar o assunto, ele cresce aqui da esquerda para a direita. Tá? O nível de dificuldade para tratar fluido-fluido é bastante alto, fluido sólido também já não é muito fácil, tá? Por que vai ficando mais complicado? Aqui eu disse que depende do material, que a gente vai traduzir isso num coeficiente de atrito, né? Então, cada material tem um tipo de coeficiente de atrito e na força normal que a superfície exerce sobre o objeto. Quando a gente trata de sólido fluido, a gente já vai ter o material, o tipo de superfície, a viscosidade, a velocidade de deslocamento. São exemplos aí de atrito entre sólido e fluido, o atrito entre um carro e o ar, entre um barco e a água, tá? Porque fluido significa que pode fluir, né? Então a gente tem aqui tanto os líquidos, né, como fluido, quanto os gases. Então é o atrito de um objeto sólido que está se deslocando em um ambiente líquido ou gasoso. Mais complicado ainda é quando a gente trata de dois fluidos, que pode ser líquido, dois líquidos, né, líquido com líquido, pode ser gás com gás, dois gases diferentes se deslocando em relação ao outro, ou pode ser aí o líquido e gás. Tá? Nesse caso fica mais complicado ainda. São exemplos, né, disso, e aí a gente já pode mensurar um pouco a dificuldade que é tratar desse tipo de atrito. Corrente marítima é líquido-líquido, né? Correntes de ar e nuvens, aqui a gente tem essas correntes de ar fluidos, gás com gás, né? Ou a gente pode ter aí, muito comumente, quando eu estudo as marés e os ventos, né? O que a gente tem? A gente tem o fluido, né, líquido e gás, né? O ar com
a água, né, do oceano. Então, boa parte dos problemas da previsão do tempo vem de conseguir dar um tratamento matemático, que é bastante complicado, ao atrito aí fluido-fluido. Onde é que a gente estuda atrito sólido-fluido? O atrito sólido-fluido é estudado majoritariamente numa coisa que vocês já devem ter ouvido falar, mas não sei se sabem para que serve. Deixa eu apagar essa lousa aqui. Tá? Já ouviram falar de túnel de vento? Todos já ouviram falar sobre túnel de vento? E eu não, senhor. Sim. Não? Nunca ouviu falar? Eu não me recordo. Um túnel de vento é uma coisa bem importante na atualidade. Um túnel de vento, ele é essencialmente ele pode ser enorme, pode ser bem menor, né? Tem vários tamanhos e, obviamente, vários preços diferentes para túneis de vento, né? Essencialmente, o que é um túnel de vento? Um tubo onde eu tenho uma grande fonte, né, de vento, eu controlo esse vento, e aqui dentro eu vou colocar algum material sólido para que eu consiga, por exemplo, avaliar qual é o efeito, né, do ar do vento, né, no caso, sobre esse material. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar uma outra imagem para vocês, ó. A gente tem aqui um túnel de vento sendo usado como um protótipo de um avião, né? Para que isso é feito? Para investigar como que esse avião ele está com vários sensores plugados nele, né? Onde é que vai ter aquecimento, onde é que a resistência do ar vai ser maior, se a aerodinâmica dele está adequada ou não, tá? Muitas vezes o túnel de vento ele pode ser maior quando você tem aí quando você quer colocar não um protótipo, né? Não uma miniatura, mas quando você quer colocar um objeto aí em tamanho um pouco maior, né? Aqui é um projeto de um avião não tripulado, em que ele vai ser testado aí o avião não tripulado em si, tá? Existem alguns túneis de vento bem maiores do que isso. Deixa eu colocar uma visão externa aqui, junto ao túnel de vento. Tá? Esse que eu vou projetar para vocês aqui é o túnel de vento que é usado, bem grandão esse, né? Olha de quem é, da Ferrari, né? Aqui dentro eles colocam um automóvel, não um protótipo de automóvel, para testar a aerodinâmica dele, para verificar o quanto que o atrito desse carro, né, com o vento, vai impactar sobre o desempenho dele. Tá? Isso é feito, deixa eu colocar uma outra imagem legal para vocês verem, olha só. Estão conseguindo ver as imagens todas, né? Ups, não era essa já foi. Quero essa aqui. Observem só, quando a gente tem um automóvel como uma picape aqui, um SUV, né? Esse carro, ele não tem um bom desempenho com alta velocidade, porque ele foi criado para passar por terrenos difíceis, né? No extremo oposto, a gente tem um carro como o de Fórmula 1, ou o estilo de carro, né, da Fórmula 1, onde aqui ele é feito, né, o objetivo dele é ter alta velocidade. O que a gente observa de diferenças mais contundentes do ponto de vista da aerodinâmica? Reparem só, o carro
que tem como objetivo passar aí por regiões altas, ele é por regiões altas, por terrenos difíceis, né? Ele é muito alto. Ele tem um espaço entre ele e o piso muito grande. Já o carro de Fórmula 1, ele tem uma altura muito baixinha, né? A base dele em relação ao pneu. E ainda por cima, o pouco de espaço que ele tem, ele vai ser coberto por essa peça dianteira aqui. Vamos entender o porquê. Quando o ar passa aqui por baixo, não consigo colocar as duas figuras assim, tem que diminuir uma, só um minutinho. Tá, agora eu consigo. Quando esse carro está em movimento, né, primeira coisa, ele tem uma frente aqui quadradona, né, que ela funciona como um ponto forte de resistência com relação ao ar. E daí o que eles fizeram nos últimos anos, isso aqui não pode ser tão alterado assim, mas eles já criaram um desenho aqui, ó, que é isso que está sendo mostrado, que favorece a passagem do ar com menor atrito. Mas ele tem um problema que é aqui embaixo, ó. Entra muito ar aqui embaixo, nesse tipo de veículo, e esse ar que passa aqui por baixo, ele tende a suspender o veículo, ele faz uma pressão para cima, o que reduz o contato, né, o atrito entre o pneu e o solo. Então, esse tipo de automóvel, se ele estiver numa estrada de boa qualidade, começar a trafegar uma velocidade muito grande, ele vai começar a ficar mais difícil de dirigir, porque ele vai ter um contato mais fraco com o solo. Já o carro de Fórmula 1, o que eles fazem? Eles têm uma altura muito pequena para reduzir ao máximo possível o ar que vai passar aqui por baixo, e eles ainda colocam essa peça aqui para fazer o quê? Para desviar esse ar para cima. O objetivo, e ainda tem o aerofólio traseiro, que é para evitar que o ar passe aqui por baixo ou por aqui, levantando o motor. Por quê? Aqui, o ar que passa por baixo tende a levantar esse veículo. Aqui, todo esse ar que passa por cima, ele vai pressionar o veículo para baixo, aumentando a tração entre a roda e o solo, ou seja, tornando o carro ainda mais veloz, né? Quanto mais alta a velocidade, maior vai ser a pressão que o ar vai exercer sobre esse carro contra o solo, ao contrário desse daqui, que ele vai ficar com uma aderência cada vez menor aí ao solo. Por isso, os automóveis que são feitos para ter uma velocidade mais alta, eles têm essa característica, tá? Deixa eu colocar aqui um carro que não é tão extremo, que é um carro que vai nas ruas, né? Mas que passa pelo mesmo princípio, tá? Observem esse carro esporte aqui, como é que ele tem as linhas feitas, ó, do mesmo jeito, tá? A ideia é a mesma. Pouco ar passando aqui por baixo, né? Claro que como esse carro vai trafegar na rua, ele não pode ter uma altura tão pequenininha quanto o carro de Fórmula 1, mas olha que é bem pouco essa altura, né? A quantidade de ar que vai passar por aqui é pequena, e ele tem ainda alguns sistemas para fazer com que o ar que passe por aqui seja usado para pressioná-lo para baixo. E também, ó, todo o desenho dele é feito para que esse ar passe por cima dele, pressionando ele para baixo. Por outro lado, onde você vai com a picape, você não consegue passar com esse carro, porque ele é muito baixinho, né? Se o terreno for um pouco mais difícil, ele não vai conseguir, nem vai conseguir passar, né, devido ao nível de dificuldade, tá? Isso é usado, o túnel de vento, ele é usado não só para, atualmente, não só para automóveis e aeronaves, mas ele é usado até mesmo para testar roupas de atletas, né?
aquelas camadas de escama, tipo escama de peixe, que são usadas em algumas roupas de nadadores, elas são feitas assim, né? Eles testam para ver como que o sujeito nada diante de um túnel de vento, e eles colocam sensores de calor para detectar os pontos de maior atrito. Tá? Em geral, o ponto de maior atrito ele vai ter como consequência o quê? O aquecimento, né? O atrito, em geral, ele dissipa energia pelo aquecimento. E isso vale, gente, não só para carros e elementos de alto desempenho, mas também para melhorar o design de tudo que tem, tudo que é impactado pelo atrito, né? Se vocês olharem isso aqui, ó, a gente tem aqui um túnel de vento que ele mostra, ó, essa peça aqui em cima do carro, não faz muito tempo que isso aqui foi colocado nos caminhões. Qual é o efeito dela? Sem isso daqui, essa caixa aqui atrás, ela acaba servindo, né, o desenho do caminhão sem a caixa, sem essa peça, o vento que bate aqui, ele é uma oposição forte ao movimento, né? E o que foi feito? Foi criado esse tipo de peça aqui que faz com que o vento faça essa trajetória aqui, né? E aí você tem uma redução considerável do impacto do atrito sobre o movimento. Tá? Do ponto de vista de atrito sólido-fluido e fluido-fluido, eu queria só passar essa ideia geral para vocês, para que vocês possam pensar nisso, mas a gente não vai fazer nenhum cálculo, tá? Porque os cálculos envolvendo essas forças de atrito são muito complicados para o que se faz na graduação, por isso a gente vai ficar restrito aqui ao sólido-sólido. Tá? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre os outros atritos? Por enquanto, ok, senhor. Quando a gente tem um objeto apoiado numa superfície, o que acontece? Esse objeto é puxado para baixo pela Terra, que é o peso, e ele é empurrado para cima pela força normal, que é devido à deformação da superfície. Tá? A força de atrito que esse objeto é capaz de opor a uma tentativa de colocá-lo em movimento, ela depende não do peso, mas da normal. Quando ele está no plano, né, a força normal tem a mesma intensidade que a força peso. Ou seja, se eu tento deslocar esse objeto e não consigo, continuo dentro do caso estático, é porque uma força de atrito se opõe a essa força aplicada e iguala. Tá? O modelo matemático que a gente vai usar, que é o do atrito sólido-sólido, é que essa força de atrito ela é igual a um coeficiente que depende das duas superfícies e da força normal. Né? Quanto maior a força normal, nesse caso ela é igual à força peso, maior também vai ser a força de atrito máxima que o objeto vai conseguir opor a uma tentativa de colocá-lo em movimento. A gente vê, para entender por que a força de atrito no modelo matemático usado, ela não depende do peso e sim da força normal. Pense na situação em que eu coloco um objeto num plano inclinado e ele continua parado. Ao colocar o objeto num plano inclinado, o que acontece? A força-peso ela continua atuando do mesmo jeito, ela aponta para baixo. Mas a gente sabe, né? Basta botar um objeto em cima de uma mesa e começar a inclinar, que na medida em que eu aumento essa inclinação aqui, vai chegar um ponto em que o objeto vai entrar em movimento, devido à ação da
força-peso. Por que que isso vai acontecer? Porque quanto maior a inclinação, menor vai ser a força normal. Por que isso? Vamos pensar em termos de divisão da força, peso em componentes. Força-peso está aqui, aponta para o centro da Terra. Se eu traço um eixo x, y aqui, eu vou observar o seguinte, ó. A força-peso, ela neste esqueminha aqui, ela tem duas componentes. Uma componente vertical, uma componente ao longo do eixo y, que é essa daqui, e outra ao longo do eixo x. Tá? A função, né, o efeito da componente y é pressionar o objeto contra a superfície de contato. Já o efeito da componente horizontal é arrastar o objeto para cá. Então, o que que acontece? Na medida em que eu aumento o ângulo θ, eu aumento a componente Px e diminuo a componente Py. Tá? Então, a força-peso total continua a mesma, mas a porção da força-peso que pressiona o objeto contra a bancada, ela reduz na medida em que eu aumento essa inclinação. Por outro lado, a componente da força x que tende a arrastar o objeto plano abaixo, ela aumenta. Foi o que eu coloquei aqui. E vai chegar um ponto que essa força de arrasto, ela vai superar a força de atrito, porque a força de atrito depende da força normal que está sendo reduzida. Tá? No laboratório, a gente faz um experimento com uma superfície móvel, né, onde a gente tem a possibilidade de alterar esse ângulo de inclinação, e a gente chega a uma conclusão que é bem interessante, que é a seguinte, olha só. Este ângulo θ que a força-peso forma com o eixo y, ele é igual ao ângulo θ que a superfície forma com a horizontal. Tá? É fácil observar isso vendo o seguinte, ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, do mesmo jeito que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ele é comum ao triângulo. Então, o ângulo que sobra, esse aqui, tem que ser igual a esse aqui, tá? Por isso, quem é a componente x, px, do peso? Ela é oposta, né? Px está aqui, que é igual a esse comprimento, que é oposto ao ângulo θ. Então, Px é P seno do ângulo de inclinação. Já o Py, que é a componente vertical, tá ela aqui em preto, ela está ao lado, ela é adjacente ao ângulo θ. Então, Px é o peso vezes o cosseno de θ. Então, aqui a gente tem a divisão do peso em componente horizontal e vertical. Para que o sistema permaneça em equilíbrio estático, a gente precisa que a força de atrito, FAT, seja capaz de neutralizar o efeito da componente x do peso e que a força normal seja capaz de neutralizar o efeito de Py. Ou seja, P seno θ, Px é igual à força de atrito. E já P θ, que é o Py, é igual à força normal. Quando eu vejo isso aqui, se eu divido o que está do lado esquerdo pelo que está do lado direito da equação, eu vou ter o seguinte, ó, peso com peso cancela. Tangente de θ é igual a força de atrito dividido por força normal. Se eu uso o modelinho matemático que a gente está tratando, que a força de atrito é igual a um coeficiente vezes a força normal, eu cheguei então numa maneira prática de medir o coeficiente de atrito, que é
Quero saber o coeficiente de atrito entre esse material e esse. Coloco ele num plano inclinado, levanto isso aqui até o máximo valor de θ para o qual o objeto permanece em equilíbrio. Cheguei nesse valor, o coeficiente de atrito estático é a tangente deste ângulo máximo. Tá? Então, no laboratório a gente tem como fazer isso, a gente tem umas rampas que são controladas, né? E a gente coloca os dois tipos de material diferente e vê como é que se faz para medir aí o coeficiente de atrito entre os dois materiais. Tá? Vamos ver um exemplo? Olha só, eu coloquei aqui um objeto com 60 kg de massa, esse aqui, apoiado numa superfície inclinada, e ele tem também um contrapeso aqui. Tá? E o que eu quero saber é qual o valor do contrapeso que eu preciso colocar aqui para que esse cara não desça a rampa. Tá? Como é que a gente faz para calcular isso? Vou pegar aqui a figura. Fica mais fácil para a gente ir traçando, construindo aí o exemplo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Até aqui tudo fácil. Olhem só, a situação então, já com as forças desenhadas, que nós temos aqui é a seguinte, ó. Nós temos essa massa de 60 kg, que está apoiada aqui na superfície. Deixa eu colocar o valor da massa aqui, para a gente não esquecer. Essa massa de 60 gramas, ela tem as seguintes forças atuando sobre ela. A força peso, que está aqui, que vai se dividir em componente Px e componente Py. Tem a força de atrito. Tem também, eu não coloquei aqui, deixa eu colocar logo. Tem a componente aqui, a força normal. Tá? E tem ainda o resultado de ter um peso, né, um contrapeso, na verdade, aqui, ligado a ela por uma roldana. O efeito da roldana vai ser só mudar a direção da força no cabo. Tá? O que nós temos é que, para que esse bloco permaneça em equilíbrio nessa posição inclinada, a soma das forças que atuam sobre ele tem que ser zero. Tá? Então, olha, para que nós tenhamos equilíbrio estático, que é o que foi solicitado no problema, o que nós precisamos ter? Que a força normal anule o efeito de Py. Então, força normal exercida pela base sobre o objeto seja capaz de anular o efeito de Py. Que a força Px tenha seu efeito anulado agora não só pela força de atrito, mas também pela tensão que é devida ao contrapeso que está lá do outro lado. Então, no eixo horizontal, Px deve ter seu efeito anulado por uma soma de duas forças, a força de atrito mais
a tensão devido ao bloco. Se eu não tivesse igualdade aqui, esse bloco vai descer. Se eu não tivesse igualdade aqui, é porque essa superfície não aguentou PY, quebrou e esse objeto vai descer. Tá? Então, a gente tem aí duas equações que retratam o quê? A primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton está imposta aqui como condição para que esse sistema permaneça em equilíbrio estático. Tá? Agora a gente precisa calcular qual é o valor do contrapeso para que isso ocorra. Do ponto de vista do objeto que está pendurado, ele vai ficar parado se o peso dele for anulado pelo quanto que ele é puxado para cima pelo cabo. Então aqui, no segundo objeto, né, a gente precisa impor que P' é igual a T', tá? Então nós temos agora uma equação para o objeto que está pendurado e duas equações para o objeto que está apoiado na bancada. O que mais que nós podemos extrair daqui? Se esse cabo ele não estica, e isso está denunciado que é um cabo inextensível, a soma das forças que atuam sobre ele tem que ser zero também, né? Senão a gente teria um elástico. Para que esse cabo seja inextensível, então, o módulo da tensão T tem que ser igual ao módulo de T', tá? Pela terceira lei de Newton. Senão ele estaria sendo esticado, ou aumentando de tamanho, ou sendo comprimido. Tá? Sabendo que T e T' são iguais, e olha, o que nós temos de dados? Nós temos o valor de P, nós podemos calcular o coeficiente de atrito, e nós sabemos, então, que T e T' são iguais. Como é que a gente calcula o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito estático ele é igual à tangente do ângulo de inclinação. E nós temos aqui que esse plano inclinado ele tem 4 metros de comprimento de base e 3 metros de altura. Está aqui. Então, eu posso calcular a tangente desse ângulo, θ. A tangente de θ vai ser igual, então, a cateto oposto, 3 metros, sobre cateto adjacente, 4 metros. Então, 3/4, temos um coeficiente de atrito de 0,75. Tá? Vamos colocar, então, nas três equações que nós temos, os dados numéricos para a gente traçar que estratégia que nós vamos usar para chegar no valor do contrapeso. Tá? Nós temos três equações, vamos colocar nelas os valores que a gente já tem, né? Então vamos lá, força normal é igual a PY. PY é peso, né? PY ele está ao lado do ângulo θ, é P cosseno de θ. Px, por outro lado, é oposto em comprimento ao ângulo θ. Então, no lugar de Px, entra P seno do ângulo θ. Isso vai ser igual a força de atrito, que é coeficiente de atrito vezes força normal, mais tensão. Por último, P' é igual a tensão linha, que é igual a tensão T. Então, agora nós temos três equações e elas são interligadas. Tá? Que valores numéricos eu tenho aqui? Bom, eu tenho o valor de μ, tenho o valor do peso e posso chegar no seno e no cosseno de θ. Por quê? Ó, se eu tenho um triângulo retângulo que tem 4 metros, 3 metros, quanto que ele vai ter aqui? A hipotenusa dele vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é igual a 16 mais 9, que é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Então, quem é o seno desse ângulo θ? Cateto oposto sobre hipotenusa.
3/5, que é o mesmo que 6. Quem é o cosseno desse ângulo θ? Cateto adjacente, 4, dividido pela hipotenusa, 5, é o mesmo que 0,8. Então, vamos colocar os valores numéricos aqui nessa equação. Força normal é igual a peso. Peso, 60 kg, 600 newtons. Tá? Então, força normal é igual a 600 newtons vezes o cosseno do ângulo θ, que é 0,8. Segunda equação, peso, de novo, 600, seno de θ, 0,6. Igual, coeficiente de atrito, está ele aqui, 0,75. Força normal mais tensão, desconheço as duas. P', exatamente o que eu quero descobrir, é igual a tensão. Legal. Agora observe o seguinte. Da primeira equação, eu chego no resultado de quem é a força normal. Força normal é 0,8 vezes 600, portanto, força normal é de 480 newtons, tá? 6 vezes 8, 48. Se eu pego o resultado da força normal e substituo aqui embaixo, eu vou chegar no resultado da tensão. Então, ó, 600 vezes 0,6 dá 360, e isso é igual a 0,75 vezes a força normal, que eu já sei que é 480, mais a tensão. 0,75 vezes 480, deixa eu fazer a conta aqui. Dá 360. Ué, o que acontece? Que ele não está funcionando. Tá, então 0,75 vezes o 480 dá exatamente 360. Qual é a conclusão que a gente chega disso aqui? Que a tensão é igual a quanto, gente? Que a tensão é igual a 0. Logo, eu não preciso de nenhum contrapeso. Tá? M' é igual a 0. O senhor não apaga não, Agora, tá? não vou apagar. Só porque Não vou eu apagar. tô Estou copiando aqui. gravando. Agora, repare uma coisa. No enunciado, ele não diz que ele está nessa condição. O enunciado, ele diz que o coeficiente de atrito entre esses dois materiais, ele dá um valor para ele, que é muito mais baixo. Ele dá o valor de μ igual a 0,2. Então, nesse caso, a tensão vai ser diferente de 0. O que a gente fez aqui continua valendo até que ponto? Ó, que isso aqui tem que ser verdade, a gente sabe, isso aqui também, isso aqui também. Onde é que muda? Muda a partir daqui, onde eu coloco os valores numéricos, tá? É isso que eu vou apagar, mas já está salvo lá, viu, Rob? Não precisa ficar preocupado. Eu já subo outro, mais esse. E estou Sem problema. gravando também, tá? O que muda? Ele não está numa condição, o tipo de material, em que esse valor é o máximo, ele está com 0,2. Então, como é que ficam as equações para a gente chegar na tensão? Ó? Força normal é igual ao peso, o peso continua sendo o mesmo, né? 600, vezes cosseno do ângulo de inclinação. Cosseno do ângulo é 0,8. Ok, não mudou. Embaixo, P, 600, seno do ângulo de inclinação, continua lá, 0,6. Tá?
Só que o coeficiente de atrito, ele não é o 0,75, ele é o 0,2, ele é muito menor. 0,2 vezes força normal, mais tensão, e por último, P' igual a tensão. Tá? O que eu vou fazer agora é o mesmo que eu fiz antes. Vou calcular daqui o valor da força normal, 6 vezes 8, 48, ela é de 480 newtons. Vou pegar o valor da força normal e substituir aqui embaixo, e aí eu vou obter o valor de T. Olhem só. 600 vezes 0,6, 360. Isso é igual a 0,2 vezes força normal, 480. Mais a tensão. 0,2 vezes 480 dá 96. Então, a gente tem aqui ó, que 360 é igual a 96 mais tensão. Logo, a tensão no cabo é igual a 360 menos 96, ou seja, a tensão no cabo é de 264 newtons. E aí eu pego este resultado da tensão e vou substituir aqui embaixo. Então, o que eu tenho? Que P' nada mais é que a massa que está pendurada vezes a gravidade, que é 10, é igual a 264 newtons. E aí, finalmente, eu cheguei em que resultado? O contrapeso que eu tenho que colocar ali é o 264 dividido por 10, ou 9,8, né? Se alguém quisesse fazer com o valor da aceleração da gravidade assim, a massa é de 26,4 kg. É a massa que eu devo pendurar aqui para manter este bloco em equilíbrio estático. Tá? Se vocês olharem lá nos slides também, deixa eu salvar isso aqui também. Ano inclinado 2, tá? Ok. Se vocês olharem os slides que estão já disponíveis para vocês, lá também vocês têm esse mesmo desenvolvimento, tá? Então, aqui eu coloquei cálculo do seno, do cosseno, etc, etc. Né? As forças sobre uma massa sobre outra e o processo de cálculo chegando no 26,4. Então, vocês podem olhar tanto por aí pelos slides, como podem ver rever o vídeo com a solução, ou olhar esses slides, essas figuras do whiteboard. Tá? Olhem com bastante atenção, vejam, revejam, tentem fazer sozinhos um pouco para ver se tem alguma passagem que ficou nebulosa para vocês, tá?